Bombeiros, meu nome é Wagner Silveira. Com esse vídeo eu pretendo mostrar as fases do incêndio e compartimento, os fenômenos que acontecem em cada uma dessas fases e explicar o fenômeno chamado flashover, como que ele acontece, por que ele acontece e o que acontece também depois dele. Eu não vou trabalhar nesse vídeo teoria do incêndio, nem backdraft e nem mesmo técnicas de abordagem de um flashover ou em cada uma dessas fases que eu vou tentar demonstrar. No final do vídeo eu vou anexar links de experiências de flashover ou de filmagens de incêndios reais em que aconteceu o flashover. A partir do vídeo em que eu estou produzindo, vocês poderão identificar nos demais vídeos em que eu vou anexar cada uma dessas fases e também os fenômenos que nela acontecem. Eu vou trocar a posição da câmera, em 2 segundos eu começo a demonstrar. Troquei a posição da câmera então. Eu fiz um desenho aqui, a forma com que eu vou mostrar as fases do incêndio, ela é bem simples e barata, certo? Eu comecei então, vou desenvolver o incêndio a partir de uma sala com a presença de sofá. Sofá geralmente é usado nas experiências por causa do tecido e da espuma, que são facilmente, degradam facilmente, pegam fogo com facilidade. Então eu vou simular que, vamos supor, nessa poltrona aqui, ó, alguém largue descuidadamente uma bagana, né, uma bituca, uma guimba, um cigarro, certo? Vou botar a pontinha aqui, simbolizando que ele está incandescente. Vou aproximar porque... Então ali nós temos o cigarro, certo? Eu não sou desenhista, então eu espero que dê para entender que isso aqui é um sofá, uma outra poltrona, porta e uma janela com cortina, certo? A primeira fumaça que nós vamos observar quando o sofá começa a receber a temperatura, a fonte de ignição do cigarro, é uma fumaça branca ou cinza, mas a princípio nós vamos chamar de branca. Por quê? Porque quando o combustível recebe temperatura, a primeira coisa que acontece é a secagem, certo? Ou seja, a água que está contida no material, ela começa a secar. Então os vapores de água que saem do combustível são as primeiras evidências de que esse material pode entrar em ignição, certo? Então ela é tendente a branca porque é rica em vapor, certo? O primeiro processo então que nós chamamos de secagem, e aqui nós estamos na fase inicial do incêndio. Durante toda a explicação que eu vou dar, esse incêndio ele vai estar o compartimento vai estar com um teor de oxigênio entre 21% a 15% de oxigênio, ok? Então nós não teremos queima lenta e então por isso que nós não trataremos a possibilidade de um flashover. Então depois da secagem vai surgir uma outra fumaça que ela é caqui, certo? É difícil de identificar nos vídeos em que eu vou mostrar, mas eu estou usando aqui um pincel amarelo porque a fumaça ela é caqui. O que é essa fumaça? Essa fumaça é o que a gente chama de produtos da termólise ou da pirólise, que é a decomposição térmica do combustível. Ou seja, em geral, os combustíveis sólidos eles não queimam na fase sólida. Eles primeiro desprendem vapores ou gases combustíveis e esses gases é que vão incendiar, certo? Mas
aqui, então, nós ainda não temos combustão. Nós temos secagem e pirólise ou termólise, certo? Num determinado momento, nós teremos combustão. Então, eu vou representar aqui. Iniciará a combustão. Ela vai ser um foco pequeno, nós estamos ainda na fase inicial do incêndio, e desde já eu já mostro o seguinte: há uma diferença de nomenclaturas em relação às fases do incêndio. Então, por exemplo, o CBMES, Bombeiros Militares do Espírito Santo, vai falar inicial incipiente, crescente, crescimento, desenvolvimento. A terceira fase, desenvolvimento completo. A quarta fase, decaimento e fase crescente. Os bombeiros do Distrito Federal chamam de fase inicial, fase crescente, fase totalmente desenvolvida e fase final. Bombeiros de Santa Catarina, os militares de Santa Catarina, ignição, crescimento do foco, desenvolvimento completo e diminuição. E aqui tem um gráfico que vocês vão encontrar em vários manuais, em que mostra a relação de tempo e temperatura. O auge, então, da temperatura dentro do incêndio é na terceira fase, e o que marca a segunda e a terceira fase geralmente é o flashover, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu ainda estou na primeira fase e eu vou falar logo depois qual que é a transição da segunda fase. Então, aqui começou o incêndio. Quer dizer, o incêndio não, mas começou a combustão. Aqui, nesse caso, nós evidenciamos ela pela presença de chama, certo? No entanto, a fonte de ignição aqui ainda é o cigarro. Vamos supor que alguém aqui retire o cigarro. E se essa chama se extinguir, significa que até então nós estávamos só no ponto de fulgor. Ou seja, era uma temperatura suficiente para desprender gases combustíveis, só que se tirar a fonte inicial, a fonte de ignição, a chama se extingue. Então é ponto de fulgor, certo? Se fosse uma chapinha, por exemplo, em vez de um cigarro, tiraria a chapinha, então nós extinguiríamos a combustão, só afastando a fonte de ignição. Inicialmente, então, ponto de fulgor. Logo depois, quando a fonte de ignição já estiver... Quando o calor absorvido pela reação química já for suficiente para ela se tornar autossustentável, então nós estaremos no ponto de combustão, certo? Então não vai adiantar afastar o cigarro, a chapinha ou qualquer outra fonte de ignição, porque a ignição já se tornou autossustentável. Então o incêndio aqui, ainda na fase inicial, começa a crescer, e a limitação aqui não é o combustível, não é o comburente. Nós temos combustível suficiente para o incêndio progredir. A nossa limitação aqui é o combustível, ou seja, se não tivesse essa mesa, se não tivesse essa cadeira, o incêndio acabaria no sofá, certo? Que a limitação na primeira fase é o combustível, então ele vai progredindo o fogo à medida que pelo combustível, certo? Então, quando a quantidade de vapores for muito grande, as chamas elas vão crescer pela coluna de fumaça. No caso aqui, como nós temos uma cortina muito próximo, essa cortina vai incendiar pela proximidade do foco, certo? Nós teremos sim produção de fumaça na fase inicial. Eu vou colocar aqui então uma fumaça, eu vou representar com preto aqui, eu vou fazer bem fraquinho, como se fosse um cinza. Eu vou fazer linear assim a fumaça, ó. Por quê? Porque na fase inicial, como a temperatura não é muito elevada, essa coluna de fumaça, que nós vamos chamar de capa térmica, ela não é tão turbulenta, ou seja, ela é como uma nuvem estabilizada, ela tem pouca oscilação, certo? Depois eu vou falar na alteração dela. Então, nós temos pouca produção de fumaça nessa fase, certo? Aqui eu vou botar um pouco de fumaça subindo. Nós temos pouca produção de fumaça na fase inicial.
E como eu disse, então, nessa fase, na fase inicial, ou incipiente, ou fase de ignição para os bombeiros de Santa Catarina, a limitação é só o combustível, certo? E aqui a chama, ela não é perturbada, ou seja, ela não tem nada que está atrapalhando a ponta da chama. E a segunda fase, que é a crescente, de crescimento, desenvolvimento, para o Distrito Federal é só crescente, para Santa Catarina é crescimento do fogo, ela vai marcar quando a chama tocar o teto, ok? Ou a capa térmica já estiver tão densa que atrapalhe a ponta da chama. Isso é a principal diferença do incêndio em compartimento do incêndio em ambiente aberto. Por quê? Porque no ambiente aberto, a limitação da combustão será sempre o combustível. Nunca vai faltar oxigênio. E além do mais, aqui acontece um fator muito relevante para o incêndio em compartimento, que todo bombeiro deve saber. Na base da chama, nós temos a primeira coisa é a termólise ou pirólise. Logo depois, há a transformação dos produtos iniciais da combustão e na ponta da chama termina de queimar o carbono produzido pela combustão. Até então a fumaça era mais branca, tendente a branca, porque o que nós tínhamos aqui era vapor, tanto da secagem quanto do combustível, quanto da própria quantidade de água produzida pela própria combustão, certo? Se surgir dúvida em relação a isso, verifiquem em algum material de teoria do incêndio, ou se eu produzir um vídeo a respeito disso, eu trato mais sobre essa questão. Mas, quando a chama é perturbada ou pelo teto ou pela capa térmica, que marca o início da segunda fase, os carbonos que seriam consumidos na ponta da chama, eles não são consumidos. Nesse caso, então, a produção de carbono aumenta e isso repercute na capa térmica. Aqui a capa térmica vai ficar muito, muito mais preta, ok? Muito preta. Por quê? Porque nós temos quantidade de de carbono não consumido na capa térmica. Isso muda totalmente a dinâmica do incêndio. É importante falar também que na base do fogo nós temos zona de baixa pressão. Nós sabemos então que os fluidos quentes eles tendem a subir e os fluidos com menor temperatura tendem a descer. Então o que acontece? Os gases sobem nessa direção, ok? Sobem nessa direção e então aqui teoricamente gera uma zona de baixa pressão, não de vácuo, mas de baixa pressão. Eu vou representar aqui com uma seta em azul para ficar mais evidente. Aqui nós temos zona de baixa pressão, de alta pressão, certo? Então, por exemplo, por que bombeiro americano bate no teto para ventilar? Porque eles querem achar esse ponto, o ponto de maior pressão no incêndio, que é exatamente em cima do foco, certo? Aqui nós temos zona de baixa pressão. O que acontece? O ar, então, é consumido, ele é sugado para a zona de baixa pressão, certo? Então, a tendência sempre do ar no incêndio é em direção à base do fogo e a parte superior e para as partes mais afastadas do incêndio. Então, aqui nós temos sempre isso que nós chamamos zona de alta e de baixa pressão, certo? Aqui, então, começa então a produção de carbono. Isso muda muito a dinâmica do incêndio. Quem já entrou num container vai perceber isso. E a fumaça aqui vai ficar mais densa porque a quantidade de carbono não consumido na combustão vai ficar evidente na capa térmica, certo? Então, o que acontece? A capa térmica, a fumaça vai ser aquecida aqui, por zona de alta e de baixa pressão, ela vai se afastando por todo o cômodo. Então, essa fumaça aqui na segunda fase, ela vai começar a aquecer
de forma mais evidente. Ela vai ficar mais quente. Então, a capa térmica aqui aquecida, ela vai irradiar calor para os materiais combustíveis que estão afastados do foco. Então, nós vamos chamar aqui de feedback radioativo, certo? Então, a capa térmica vai trabalhar como uma fonte de calor para os combustíveis afastados do foco, certo? Então, aqui vai começar processo de secagem, inicialmente, e depois termólise, certo? Por quê? Porque a capa térmica ela vai ficar aquecida. E uma coisa, quando ela ficar aquecida, e uma evidência que nós podemos notar, é que ela vai ficar turbulenta. Então, ao invés dela ficar linear, como na fase inicial, ela vai ficar agora turbulenta. Por quê? Por causa daquilo que nós chamamos de estratificação da fumaça. Nós teremos nessa fumaça aqui, na capa térmica, várias diferenças de temperatura, podendo chegar de 1000 graus no topo a 200 graus na base da capa térmica, da fumaça. Então ela vai ficar turbulenta. Teoricamente, ela vai, num primeiro momento, se restringir às frestas, que são geralmente as partes mais elevadas da abertura. Então, ela vai ficar turbulenta. Vou apresentar, então, assim, a turbulência da capa térmica, certo? Então, ela, na fase inicial, ela era linear. Já na segunda fase, porque a capa térmica está sendo aquecida, ela vai ficar turbulenta. E é ela que vai fazer com que os materiais distantes do foco comecem a aquecer, porque ela está quente e ela vai irradiar calor para todo o cômodo, certo? E essa fumaça que nós vamos chamar de capa térmica, como eu já falei, e o que estiver abaixo dela de plano neutro, certo? No plano neutro nós teremos a zona de baixa pressão, na capa térmica nós teremos a zona de alta pressão. E quando ela começar a aquecer, e eu já falei que vai haver secagem e termólise, inclusive nos combustíveis que estão mais longe. Se o piso, por exemplo, for um parquet, for de madeira, ele também vai começar a sofrer